Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando as minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então, eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Olá, meu nome é Rodrigo, eu fui aprovado com 90% sendo aluno CEA da For You. Quero dizer e agradecer toda a equipe da For You, porque foi um diferencial na minha vida para poder alcançar a promoção que eu tanto almejei na minha carreira. E destacar também que o professor Lucas, tanto o professor Lucas quanto a sua equipe foram muito cuidadosos, tanto com os materiais quanto com a didática, e o curso é excelente, fenomenal. Eu recomendo para todo mundo da área e para todo mundo que quer entrar também, que é muito importante investir em algo que realmente te dê um retorno positivo. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul, e eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender, não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-prova aqui da For You Certificações. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Lucas Paiva, professor e fundador aqui da For You Certificações, e hoje eu espero que vocês estejam animados porque nós vamos resolver 10 questões que caíram nas provas do CEA nas últimas semanas. Claro, baseado no que os alunos falaram pra gente. Inclusive, as 2 ou as 3 últimas questões, eu acho que tem umas 3 questões, tá, ao total, que são inéditas, que a gente não tem nem nos simulados ainda e que eu trouxe aqui pro pré-prova primeiro, tá, pra passar pra vocês, que são questões que vem caindo, inclusive uma questão que eu nunca tinha visto cair na minha vida ainda no CEA, que vem caindo. Então é importante que vocês fiquem com a gente até o fim, já compartilha com todo mundo, se você conhece grupos de estudo, pessoas que estão estudando pro CEA, já chama todo mundo pra cá, porque vai ser importante e tem questões que vai cair na sua prova. Na verdade, todas essas questões caíram na prova do CEA. Tá? Já se inscreva no canal. Se você está me assistindo pelo Instagram, já sai do Instagram e corre pro YouTube, porque quem está me assistindo pelo Instagram não vai conseguir ver o pré-prova, só vai conseguir me ver. E vocês não querem só me ver, né? Vocês querem ver o pré-prova por completo, com as questões também. Então já corre pro YouTube, o link tá lá na descrição do perfil do Instagram, então corre lá para vocês assistirem, tá? E para quem está aqui no Instagram, não esqueçam de se inscrever no canal, já deixa o like, por favor, é muito importante, gente. A gente faz um trabalho aqui para sempre trazer para vocês questões fresquinhas, de graça. Então, o que eu peço para vocês é só deixar um likezinho, porque me ajuda bastante. E também, né, eu sei se vocês estão gostando ou não. Outra coisa importante, se vocês quiserem saber informações sobre cursos, simulados, sobre os nossos materiais, diretamente aqui através do nosso suporte pelo WhatsApp, DDD 24 99324 0435, vocês conseguem também ter acesso. Combinado? Vamos começar? Vamos lá, pessoal, para a nossa primeira questão. Deixa eu passar aqui, vamos lá. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Vamos lá, questão de número 1.
Um cliente apresenta perfil moderado, então informação importante aqui, e busca uma estratégia que tenha potencial de preservar o seu capital a médio prazo e, simultaneamente, propicie um fluxo de caixa para geração de renda recorrente e ainda atinja o máximo de eficiência tributária. Nesse caso, a recomendação mais adequada é... Então vamos lá. Nós temos um cliente, né? Ele fala do perfil desse cliente, que é moderado. E ele fala da estratégia que esse cliente quer adotar para investir, para alocar os seus recursos. Então ele dá algumas informações importantes aqui. Primeira informação, que ele quer preservar o seu capital a médio prazo, ou seja, o que seria preservar o capital? Seria não perder poder de compra, né? Se ele não quer perder poder de compra, ele precisa estar em algum investimento que vá acompanhando a inflação também, né? Que acabe preservando o seu poder de compra, tá? Então algum IPCA+, uma NTN-B, né? Enfim, a gente vai analisar as alternativas. Outra coisa que ele fala é que propicia um fluxo de caixa para geração de renda recorrente. Então, ele quer investir os recursos dele e ter uma geração de renda recorrente. Ou seja, ele quer receber mensalmente, por exemplo, uma renda vindo dos investimentos dele, tá? E ainda atinge o máximo de eficiência tributária. Ou seja, ele não quer pagar imposto de renda, tá? Então, vamos lá, vamos analisar. Letra A. Ações que seguem o Ibovespa e fundos multimercados que replicam o IFMM. IFMM, pessoal, é o índice, assim como nas ações, nós temos na nossa bolsa, nós temos o índice Ibovespa, existe um índice que pega todos o rendimento, né, a performance de todos os fundos multimercado, e aí ele pega uma média e ele mostra a variação desse índice, né, ao longo do tempo, se subiu, se caiu. Então, assim como o índice Ibovespa, nós temos o índice de fundos multimercado. E fundos multimercados não faz muito sentido para o que ele quer. Ele é um perfil moderado. Se ele é um perfil moderado, nós não podemos pegar os recursos dele e colocar num fundo multimercado, que é um fundo volátil, né? E que tem maior risco, assim como o mercado de ações. Além disso, o mercado de ações não vai propiciar para ele uma eficiência tributária, até porque no mercado de ações você vai pagar imposto de renda. O que no mercado de ações pode até proporcionar para ele seria uma renda recorrente, mas acaba que não é certa essa renda recorrente, né? Nem sempre as ações, as empresas vão distribuir dividendos e nem sempre elas vão ter essa renda recorrente. Então, a letra A não faz muito sentido. Na letra B, ele fala debêntures incentivadas que seguem o IMA-B e fundos imobiliários que replicam o IFIX. A mesma coisa que eu falei, né? No caso aqui, ó, ações que seguem o Ibovespa. O Ibovespa é um índice das ações. O IFIX é um índice dos fundos imobiliários, né? Então, é só falando mesmo do índice, né? Então, fundos imobiliários é interessante para ele justamente porque os fundos imobiliários, quando eles acabam distribuindo os dividendos. O cotista recebe o lucro dos aluguéis, por exemplo, né? Então, a gente falou isso na aula, né? Pelo menos 95% do patrimônio, do lucro do fundo imobiliário é distribuído para os cotistas. Então, mensalmente ou trimestralmente, existe uma renda recorrente, né? Tem fundos que pagam de 6 em 6 meses, tem fundo que paga mensalmente, né? Mas existe essa renda recorrente. E esses dividendos, claro que tem uma regrinha para isso, mas 99% dos dividendos dessa distribuição de lucro é isenta de imposto de renda. Então, o que faz com que ele tenha uma eficiência tributária, né? Que ele preserve o capital, porque nós estamos falando de imóveis, e o imóvel geralmente é corrigido pela inflação, e gera uma renda recorrente para ele. Assim como as debêntures incentivadas. Debêntures incentivadas já não pagam imposto de renda, né? Já tem isenção do imposto de renda para pessoa física. Além disso, que segue o IMA-B. O IMA-B é um índice de mercado da Anbima que segue justamente a performances da NTN-B. As NTN-Bs são corrigidas pelo IPCA. Lembra que a NTN-B ela é indexada ao IPCA? Ou seja, quando você quer ter uma manutenção do seu poder de compra, você vai investir em NTN-Bs também, é uma opção. E as debêntures que pagam, por exemplo, IPCA mais 5, IPCA mais 2, elas vão justamente ter essa característica. Então faz sentido aqui,
Né? Então, até agora, essa daqui é o que fez mais sentido pra gente, a letra B. Né? Quando a gente vai para a letra C, ele vai falar ações que seguem o Ibovespa. A gente já viu que não faz sentido. Né? E aqui na letra D, ele fala de fundos multimercado, que também não faz sentido. O que faz com que a letra B seja a resposta da nossa questão. Entendidos? Lembra, você precisa analisar a recomendação mais adequada, não ideal, não precisa ser ideal. Dentre o que a Ambima apresentar, é a mais adequada. Tá? Além disso, sempre olhando para as características do investidor, porque o mais adequado é pro investidor. Tá bom? Então, letra B, né, se não me engano, era a resposta da questão. E vamos para a nossa questão de número 2, questãozinha de cálculo. E para isso, vamos puxar a nossa HP. Vamos lá, pessoal. Um financiamento imobiliário, essa é importante, é a única questão sobre tabela saque que vai cair na sua prova do CEA. Anotem essa questão, tá? Não vai cair, aliás, não vem caindo, né, outro tipo de questão de tabela saque. Tá? Então, falou de tabela saque, geralmente é essa questão que a Ambima vai cobrar. Vocês estão vendo aí a HP 12C, né? Tá tudo certinho. Beleza. Um financiamento imobiliário no valor de 650 mil foi realizado pelo prazo de 180 meses e taxa de juros de 10% ao ano. Caso opte pelo sistema de amortização constante, ou seja, pela tabela saque, o valor da primeira parcela será aproximadamente. Então, vamos lá, pessoal. Todas as vezes que a gente falar ou de tabela saque ou de tabela price, o que a gente precisa entender? Tabela saque, vamos lá. O que é uma prestação? Né? Quando a gente vai pagar uma prestação, quando a gente vai fazer um financiamento de um imóvel, por exemplo, como que funciona essa prestação? A nossa parcela, uma parte da nossa parcela, ela é a amortização, ou seja, é o quanto de fato a gente está amortizando da dívida, mais a taxa de juros, né? Mais um juros que a gente paga para o banco. Né? Então, a gente vai amortizando a dívida e pagando juros para o banco. O sistema de amortização constante, o próprio nome já diz. A amortização ela é constante. Então, todos os meses, a amortização vai ser igual. Eu vou amortizar igualmente o valor da minha dívida. O que vai variar é os juros. Então, se a minha parcela tem a amortização constante, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os meus 650 mil e dividir por 180. Enter, 180 divido. Assim eu sei que a minha amortização mensal é de 3.611, tá? Então, parte da minha parcela é 3.611, né? Deixa eu colocar aqui mais umas casas decimais para a gente pegar também o... Deixa eu colocar aqui 2 casas decimais. Para a gente pegar aqui também os centavos, né? Para ficar mais próximo da alternativa. Então, parte da minha parcela é amortização e a outra parte é juros. Então, eu tenho que descobrir justamente agora a parte de juros para justamente eu descobrir quanto que vai ser minha parcela. Que é o que ele quer saber. Ele quer saber o valor da minha primeira parcela será aproximadamente quanto? 3.611 com 11 mais juros. E aí ele fala, quanto que é os juros? 10% ao ano. Só que a minha parcela ela não é mensal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa taxa de juros ao mês e depois incidir sobre o saldo devedor. Tá? Então, nesse caso aqui, 10% ao ano, eu tenho que transformar em mês. Quanto que 10% ao ano representa em um mês? E aí eu vou colocar aqui na minha calculadora. Para a gente fazer essa conversão de taxa, você pode fazer de 2 formas. Você pode fazer com a calculadora programada. Nesse caso aqui, a minha calculadora não está programada no computador, né? Então, geralmente eu não faço na programada, tá? Eu faço manual. Justamente porque se der algum problema na sua calculadora, lá na hora da prova, você perde a programação e você precisa saber resolver manualmente, tá? Então, é importante que você aprenda dessa forma. Então, vamos lá. Eu vou fazer aquela regrinha, né? Do quero sobre tenho. Então, eu vou pegar 1 mais a taxa, elevar ao prazo que eu quero dividido pelo prazo que eu tenho e depois tirar do fator, né? E multiplicar por 100 para voltar para porcentagem. Vamos fazer aqui para vocês verem. Tá? Eu vou fazer direto aqui, porque eu imagino, gente, se vocês estão vendo pré-prova, vocês já sabem o básico.
né? Conversão de taxa é coisa básica que a gente vai na aula lá, a gente ensina, né? Passo a passo, mas é importante que você já saiba, tá? Então vamos lá. 10% ao mês, eu vou apertar Enter, 100 divide 1 mais. Né? Isso daqui é a parte de dentro do meu parêntese. Agora eu vou elevar pelo prazo que eu quero, dividido pelo prazo que eu tenho. Quanto que é o prazo que eu quero? O prazo que eu quero é de 1 mês. O prazo que eu tenho é de 12 meses. Então, Enter, 12, divide. Agora, isso daqui está elevado. Então, eu aperto aqui YX para elevar. E aí, como eu tenho esse resultado em fator, eu vou pegar 1 menos e multiplicar por 100. Vai dar 0,80. Tá? Então, 0,80 é a minha taxa mensal, né, equivalente a 10% ao ano. Então, agora eu já tenho a minha taxa de juros, que é 0,80. 0,80 de quanto? De 650 mil. Então, eu vou pegar 0,80, multiplicar por 650 mil, vezes, e dividir por 100, né? Porque é 0,80%. Enter, 100, divide. Então, a parte de juros aqui agora, que eu achei, é 5.183,19. Então, a minha parcela nada mais é do que 3.611,11 mais 5.183,19. Então, vamos somar isso daqui. Enter. Enter, 3.611,11 mais 8.794,30. Letra D, resposta da nossa questão. Entendidos? Então, tabela saque. Uma parte é amortização, outra parte é juros. A amortização ela é constante, por isso a gente pega o saldo devedor e divide pelo número de meses e a gente só descobre a taxa de juros. A única dificuldade aqui foi justamente transformar a taxa de juros ao ano, é a única pegadinha, né, para mês. Tá? E muita gente acaba errando por conta disso. Por isso, letra D, resposta da nossa questão. E bora para a próxima. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Bom, gente, se vocês quiserem apontar a câmera aqui, vocês têm um cupom, tá? Aproveitem, porque quando eu faço pré-prova, esse cupom ele fica válido somente durante o pré-prova, tá? Então, é só apontar a câmera aí que vocês peguem o cupom aí para vocês se tornarem alunos. Então, vamos lá. Essa é importante. Operação REPO, tá? Repurchase Agreement. Vamos lá. Que isso, né, Lucas? Uma operação típica de REPO, Repurchase Agreement, no mercado internacional de renda fixa, a parte que vende os títulos, letra A, mantém os direitos de propriedade sobre os títulos, recebe eventuais pagamentos de juros. Lucas, não entendi nada. Calma que vou te explicar rapidamente o que é uma operação de REPO. REPO, repurchase, significa recompra, em inglês, recompra, e agreement significa acordo. Então, seria um acordo de recompra. Basicamente, é uma operação compromissada que eles estão fazendo. Duas partes fazem uma operação compromissada, onde eles fazem um acordo de recompra no final da operação. Quer entender? Vamos desenhar. Vamos lá, nós temos uma instituição financeira. Vamos supor que essa instituição financeira ela esteja precisando de liquidez, ela está precisando de recursos. Geralmente, as operações compromissadas, elas são essas operações, né, que eles de repo, é feita entre uma instituição financeira e um outro banco ou outros investidores, né? Não se faz muito entre pessoas físicas isso, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, essa instituição financeira está precisando de dinheiro. Então, o que ela faz? Né? Ela vai pedir dinheiro emprestado. E aí, o que ela faz, na verdade? Ela chega para um outro investidor e fala o seguinte: investidor, olha só, eu tenho títulos públicos aqui no caixa do meu banco e eu estou precisando de dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos firmar um acordo onde você me empresta um dinheiro. Então, vamos lá. Esse investidor vai emprestar um dinheiro para a instituição financeira e, na verdade, ele não está emprestando um dinheiro. Na verdade, essa instituição financeira está entregando os títulos públicos.
né, que ela tem em caixa. Então, na verdade, ela está vendendo esses títulos públicos para esse investidor e, em troca, está recebendo o dinheiro que ela precisava. Só que esse investidor, ele não precisa desses títulos públicos. Então, por que ele faz isso? Ele faz isso porque a instituição financeira, ela vai falar assim, olha só, eu estou te vendendo esses títulos públicos, tá? Mas eu vou firmar um acordo com você, onde daqui a, por exemplo, 2 anos, um exemplo, tá? Eu vou recomprar esses seus títulos públicos. E aí, quando eu devolver o dinheiro para você, que você me emprestou, eu devolvo esse dinheiro pagando uma taxinha de juros, que a gente chama essa taxinha de juros aqui de taxa repo, ou repo rate também é chamado, tá? Então, o que aconteceu aqui? Ela vendeu títulos públicos para um investidor, esse investidor deu dinheiro para a instituição financeira, e a instituição financeira, ela faz um acordo de recompra, ou seja, ela faz um repo, né? Ela faz um acordo aqui, vamos colocar que esse acordo foi feito, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Esse acordo aqui foi feito, né? Aí tem as cláusulas lá do acordo, onde a instituição financeira tem o compromisso de daqui a 2 anos recomprar esses títulos públicos pagando uma taxa de juros para esse investidor, tá? Claro, então, basicamente, né, os títulos públicos eles acabam servindo como garantia dessa operação. Então, caso lá na frente houver um calote da instituição financeira, né, esse investidor acaba ficando com os títulos públicos, né? Então, ele tem a garantia dessa operação. Então, durante essa operação, a gente dá nomes aos bois aqui. A instituição financeira é chamada de vendedora repo, tá? Essas nomenclaturas são importantes, tá, gente? Vendedora repo. E esse investidor é o comprador repo. Então, ela está vendendo os títulos públicos, né, com o compromisso de recomprar lá na frente, e esse investidor está comprando os títulos públicos. Então, durante essa operação, quem vai ficar com os títulos públicos federais é o comprador repo, tá? Então, quem mantém a propriedade dos títulos públicos é o comprador repo, tá? É ele que tem os títulos públicos federais aqui. Só que se esses títulos públicos pagam cupons semestrais, por exemplo, os cupons periódicos, como por exemplo um TIPS, né, que é um título público americano, porque essa operação acontece lá fora, né, em dólar, se esse título paga cupom, quem recebe o cupom é o vendedor repo, tá? Apesar dos títulos serem nesse momento, né, como garantia da operação do comprador. Tá bom? Então é isso que vocês precisam entender. Agora a gente consegue resolver a questão, tá? Lembrando que a gente tem uma aula completa sobre isso, né, nas nossas aulas lá do curso, tá? Que eu explico com mais calma. Então vamos lá. Aqui ele fala, em uma operação, então vamos reler, né? Em uma operação típica de repo no mercado internacional de renda fixa, a parte que vende os títulos, ou seja, ele está perguntando da instituição financeira, a instituição financeira mantém os direitos de propriedade dos títulos? Não. Quem mantém o direito de propriedade dos títulos, eu acabei de falar, ó. Quem tem os títulos públicos é o comprador repo e não o vendedor repo, tá? Então essa aqui está incorreta. Letra B. O vendedor, ele recebe eventuais pagamentos de cupons ocorridos ao longo da operação? Quem que recebe cupons durante essa operação? É o vendedor repo. Então, sim, o vendedor, ele recebe eventuais pagamentos de cupom. Essa está correta. É a nossa resposta correta da questão. Vamos continuar, né? Por que as outras estão erradas? É importante esse exercício, da gente entender. Letra C. O vendedor, ele empresta recursos a outra contraparte? Não. Quem empresta recursos é o comprador repo. E o vendedor, ele recebe da contraparte a taxa de juros da operação? Não. Quem recebe a taxa de juros, a repo rate, é o comprador repo e não o vendedor. Por isso, a letra B é a resposta da nossa questão. Entendidos? Espero que sim. E vamos para a nossa próxima, nossa questão de número 4. Mais uma questãozinha de cálculo aqui pra gente.
Gente, a Ambima vem subindo o nível das questões, a Ambima vem deixando as questões um pouquinho mais difíceis, mas a gente está sempre ligado e atualizando nossos materiais para você, tentando trazer sempre da forma mais leve possível para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha aqui, essa é para aliviar um pouquinho, porque essa questão é mais tranquila. O investidor, ele pretende acumular R$1.800.000 nos próximos 25 anos. Ele atualmente possui investimentos em fundos de renda fixa no valor de R$100.000. Desconsiderando a inflação e imposto de renda, e considerando um rendimento líquido de 0,80% ao mês durante todo o período, para atingir o seu objetivo, esse investidor deverá aplicar mensalmente o valor de... Vamos lá. Aqui é basicamente essas teclinhas da nossa calculadora aqui. N, I, PV, PMT e FV. Onde ele quer futuramente, ou seja, o valor futuro dele, o FV, ele quer acumular R$1.800.000. Nos próximos 25 anos. Então, o nosso N é 25 anos. Ele atualmente possui um investimento de R$100.000, ou seja, o nosso PV é de R$100.000. E ele fala que a taxa de juros durante todo esse período é de 0,80 e ele precisa saber quanto que esse investidor precisa aplicar mensalmente para chegar no objetivo dele daqui a 25 anos. Ou seja, quanto que ele precisa ter de parcela, né, todos os meses. E é isso daqui que ele está perguntando na questão. Só que tem algumas coisas que vocês precisam ficar atento, né? É o seguinte, hoje ele tem 1.800, 1 milhão, hoje não, né? Futuramente ele quer R$1.800.000. Então vamos lá, o nosso valor futuro é R$1.800.000. Isso é o nosso valor futuro. Só que, muita atenção aqui, ele está perguntando quanto que ele precisa investir mensalmente. Se ele está perguntando mensalmente, não tem como a gente pegar o prazo e colocar em anos. A gente precisa passar o prazo para meses também. Se o PMT é em meses, o nosso prazo tem que ser em mês. A nossa taxa também tem que ser em mês. Tudo vai ter que ser para mês. Tá? Então, 25 anos é a mesma coisa que quantos meses? A gente vai pegar 25 vezes 12. Né? 25 vezes 12, vamos lá. 25 entre 12 vezes vai dar 300 meses. Então, 300 meses é o nosso prazo. O nosso valor futuro, o nosso valor presente, né, que é o valor que ele já tem investido, é de R$100.000. E aqui vai uma atenção também. Quando você for colocar na calculadora, você precisa colocar o CHS aqui. Porque hoje já está investido esses R$100.000. Esse R$100.000 já saiu do bolso dele. Então, eu vou pegar esses R$100.000, 100.000, CHS, eu preciso indicar um fluxo negativo, ou seja, que já saiu esse valor do meu caixa. Né? Já está investido, já está alocado. E aqui vai ser o meu PV. A minha taxa é 0,8% ao mês, né? Já está em mês, não preciso fazer nada de diferente. E eu vou puxar o meu PMT. Ou seja, todos os meses eu preciso investir R$571 para daqui a 25 anos eu alcançar R$1.800.000. Aí, gente, até para vocês fazem as contas aí até na vida real, né? Para vocês chegarem no objetivo. Eu quero daqui a 10 anos ter R$2 milhões. Quanto que eu preciso investir todos os meses? Aí você pega a taxa de juros, lembra de corrigir isso pela inflação, que é importante, né? Para você manter seu capital daqui a tantos anos, né? Ter lá o seu objetivo financeiro. Tá bom? Isso daí dá para vocês fazerem na prática. Letra A, a resposta da nossa questão, questãozinha mais suave, né? Mais leve. Vamos lá. Questão de número 5. Analisando as probabilidades de retornos dos ativos A e B abaixo, para um investidor racional, segundo o princípio da dominância. Quando a gente está falando aqui princípio da dominância, gente, existem basicamente, né, três tipos de investidores. Existe aquele investidor onde ele é avesso ao risco, ou seja, ele tem aversão a risco. O que é ter aversão a risco? É aquele investidor que ele tem medo de tomar risco no mercado, ele é mais conservador. Né? Existe um investidor que é propenso a risco. O investidor propenso a risco é aquele que quer tomar risco no mercado. Ele não está nem aí para o risco, ele quer a rentabilidade dele, independente do risco que ele for tomar.
E existe aquele investidor que é neutro a risco, né? Ele faz uma análise mais de longo prazo, ele faz uma análise de relação risco-retorno, ele até aceita tomar um determinado risco, mas a longo prazo ele quer ter um bom retorno, né? Então ele acaba mesclando um pouquinho ali entre propenso e avesso, tá? E aqui é o seguinte, ele dá o seguinte pra gente, ele dá dois tipos de ativos, né? Ele fala do ativo A e ele fala do ativo B. Vamos analisar aqui primeiro essa tabela. Essa questão caiu também na minha prova do CEA quando eu fiz há um tempão atrás e ainda vem caindo, tá? Inclusive caiu na prova de um aluno, eu esqueci agora o nome, acho que foi da Regiane. Se a Regiane estiver assistindo essa aula, ela já passou na prova, né? Mas se ela estiver assistindo, confirma pra gente se foi na sua prova que caiu. Mas acho que foi sim. Ela mandou pra gente que caiu, né? Porque a gente manda uma lista de exercícios e aí ela vai falando as questões que caíram. Então vamos lá. No ativo A, ele fala o seguinte, que existe uma probabilidade de 50% dele ter um retorno de 40%. Então, é meio a meio, né? Ou ele não vai ter retorno, existe uma probabilidade de 50% dele não ter retorno, ou ele vai ganhar 40%. Já no ativo B, ele tem uma probabilidade de 100% de ter o retorno de 20%. Tá? Então, aqui ele não tem risco, aqui é 100% de certeza. Então, vamos lá. Vamos de trás para frente aqui. Se o investidor for propenso a risco, ele vai escolher o ativo B. Um investidor propenso a risco, ele não quer ter probabilidade de 100%. Quando ele não tem uma probabilidade de 100%, é porque ele tem risco, né? Então, se ele escolher o ativo B, não faz jus à característica desse investidor, que é propenso a risco, que ele não importa de correr risco. O investidor propenso a risco escolheria o ativo A, né? Porque ele tem um risco de ganhar 0, de não ter retorno, mas ele tem um risco de ganhar 40%. Então, ele escolheria o ativo A. Então, não escolheria o ativo B. Na letra C, sempre será indiferente a escolha do investidor? Claro que não. Depende do perfil do investidor. Letra B. Se o investidor for avesso a risco, escolherá o ativo A. O investidor avesso a risco, ele quer ter 100% de certeza de retorno. Então, ele não está preocupado, ele está preocupado com risco, ele não quer correr risco. Se ele não quer correr risco, né, por mais que ele não tenha risco de perder dinheiro aqui, ele ainda tem um risco de não ganhar nada. Se ele ainda tem um risco de não ganhar nada, não é aqui que ele quer. Ele quer o ativo B, onde ele tem 100% de certeza de ter um retorno de 20%, e não o A. Tá? Então, essa aqui também está incorreta, sobrando para a gente somente a letra A, onde fala que se o investidor for neutro a risco, será indiferente à escolha. Um investidor neutro a risco, olha só, olha a análise que ele faz. Ele fala o seguinte, olha só, a longo prazo, qual que é a minha probabilidade aqui no ativo B? De ter um retorno de 20%. E a longo prazo aqui, qual que é a minha probabilidade? 50% das vezes eu vou ter um retorno de 40% e 50% das vezes eu vou ter um retorno de 0. Significa que a longo prazo eu tenho uma probabilidade de receber 20%. Então, para ele, é indiferente a escolha entre o ativo A e B, porque a longo prazo, em média, ele vai ter um retorno de 20%. Então, se o investidor for neutro a risco, ele não olha para essa relação, ele só vai olhar para o longo prazo mesmo, é indiferente, ele vai escolher o A ou a B, tá? Então, por isso, a letra A é a resposta da nossa questão. Beleza? E, gente, acabei esquecendo de tirar aqui... mas não impactou vocês aqui, né? Acabei esquecendo de tirar a calculadora. E é isso, pessoal. Um minutinho para beber uma água, né? 30 segundinhos. Só para mostrar para vocês também aqui um QR Code, né? Para que vocês coloquem, apontarem a câmera do celular para esse QR Code. Vocês conseguem ter acesso a todos os cursos que a gente tem, né? Acesso a valores, tudo certinho. E já somos mais de 8 mil, né, gente? Inclusive, já chegamos a mais de 10 mil cadastrados lá na nossa plataforma de simulados, né? Mais de 90 mil simulados feitos. Tem muita gente mesmo, a gente tem crescido cada vez mais. E, claro, né, gente, o nosso índice de aprovação também crescendo bastante. Graças a vocês, graças também à nossa equipe, não só eu aqui, mas todos que trabalham aqui pela gente. E eu espero que eu possa contribuir para vocês, né? Esteja contribuindo para que vocês consigam
a aprovação de vocês também, tá? E eu convido a vocês a conhecerem o nosso trabalho para vocês possivelmente se tornarem nossos alunos, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá, né, gente? Vamos seguir aqui, porque nós já estamos aqui na questão de número 6. Deixa eu tirar isso aqui. Voltemos. Aqui não temos... Essa questão é importante. Aqui não temos cálculo, então tira a calculadora daqui e vamos lá. Questão de número 6. Um investidor de um fundo cambial reclama que não obteve a totalidade da expressiva desvalorização ocorrida do real. O mesmo deve ser informado de que, além da taxa de administração, vamos lá, essa questão faz uma confusão. Essa é uma das 3 questões que são novas, tá? Que não tem nem a explicação ainda nos simulados. Vamos lá. O que acontece aqui? O investidor, ele investiu em um fundo cambial. Um fundo cambial, a gente sabe que pelo menos 80% do patrimônio líquido desse fundo deve investir em ativos atrelados à variação cambial, né? Ao dólar, por exemplo. Então, se o dólar subir, é bom para o ativo, é bom para o fundo, né? Porque está atrelado à variação do dólar. E aí, o que aconteceu? Esse investidor fez uma reclamação. Ele falou assim, olha só, a gente teve uma desvalorização do real. Basicamente, o que ele está falando? Ele está falando que o dólar saiu de R$3, por exemplo, e foi para R$5. Então, a nossa moeda se desvalorizou. Ou seja, o dólar se apreciou em relação à nossa moeda. Tá? Então, se o dólar se apreciou a nossa moeda, significa que a nossa moeda teve uma desvalorização. E como eu disse, como a gente está falando de um fundo cambial que aplica em dólar, se o dólar sobe de 3 para 5, isso naturalmente vai fazer com que o fundo tenha um resultado positivo, né? Normalmente acontece isso. E aí ele falou assim, olha só, o dólar teve uma valorização, ou seja, o real teve uma desvalorização. E ele está reclamando que ele não teve o rendimento referente a essa valorização. Ou seja, ele falou assim, o dólar valorizou 20% e eu tive um retorno só de 15%. Por que isso aconteceu? E aí, algumas coisas, pessoal, acabam impactando as cotas de um fundo de investimento, né? Não só a taxa de administração, como outros 2 grandes fatores voltados aqui para o fundo cambial que vão impactar na rentabilidade do fundo, das cotas daquele fundo. Primeiro deles, nós sabemos que o fundo ele tem uma carteira de ativos. Dentro do fundo, nós temos 80% dos ativos atrelados à variação cambial, mas os outros 20% são outros tipos de ativos também, né? E esses ativos, nós temos oscilações. Esses ativos podem se valorizar, por exemplo, uma ação, ela pode se valorizar ou se desvalorizar. Então, uma das formas disso ter acontecido é justamente porque, por mais que o dólar tenha se valorizado, os ativos presentes na carteira daquele fundo podem ter se desvalorizado. E isso acabou impactando no retorno, né, na totalidade aqui da cota do fundo dele. Tá? Essa é uma das opções. Só que não tem essa opção aqui nas alternativas. O que ele fala aqui geralmente nas alternativas? Ele fala sobre um tal de cupom cambial. O que é esse cupom cambial? O cupom cambial, pessoal, na aula eu até falo mais sobre isso, eu não vou ir muito a fundo aqui agora, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas o cupom cambial, o que vocês precisam entender? Um fundo cambial, ele também pode comprar, ele pode investir em ativos que estejam atrelados ali ao cupom cambial, que nada mais é do que uma taxa pré-fixada. Coloquem isso na cabeça, tá? Até porque só vai cair esse tipo de questão. Coloquem isso na cabeça. Quando a gente está falando de cupom cambial, a gente está falando de uma taxa pré-fixada em dólar, tá? E uma taxa pré-fixada, ela pode sofrer marcação a mercado e é como a gente viu, inclusive, falando de títulos públicos, falando de marcação a mercado nas aulas, isso acaba valorizando ou desvalorizando os ativos, né? O preço daquele título. Então, um fundo cambial, ele pode comprar ali ativos atrelados ali ao cupom cambial, que nada mais é de uma taxa pré-fixada. Então, basicamente é o seguinte, vamos trazer aqui para a nossa renda fixa para vocês entenderem melhor. Se eu tenho hoje um título público pré-fixado, vamos colocar aqui uma LTN. Esse título público, ele está
a 10% ao ano. Eu comprei a 10% ao ano, então se eu levar até o vencimento, eu vou receber 10% ao ano, faça chuva ou faça sol. Só que, se o mercado como um todo, ele começar a negociar esses títulos pagando 15% ao ano. Poxa, eu tenho um título aqui na minha mão que está me pagando 10% ao ano, sendo que todo mundo está recebendo 15%. Se eu quiser vender esse título, será que alguém vai querer comprar? Será que alguém vai ter interesse em comprar no mesmo preço que eu adquiri? Né? Eu paguei um valor por ele, chamado até de PU, eu paguei por um preço naquele título. Se o mercado está negociando hoje a 15%, ninguém vai querer pagar o mesmo valor nesse meu título. E o que eles vão fazer? Eles vão falar assim, poxa, Lucas, eu tenho um título aqui que me paga 15% ao ano. Eu não quero pagar no seu título a mesma coisa pagando 10% ao ano. Então, esse meu título, ele acaba se desvalorizando. Porque o mercado, ele vai ajustar o preço, né, que ele está sendo negociado hoje e ajustar o preço do meu título também. Ou seja, ele vai marcar no meu título a mercado. Né? É a mesma coisa de um carro, quando eu compro um carro. Eu comprei um carro hoje por 50 mil. Se lançaram um carro melhor do que o meu e ele está sendo negociado por 50 mil reais também, será que quando eu for querer vender esse carro eles vão querer pagar 50 mil no meu carro? Não vão, porque hoje tem um carro melhor ao mesmo preço. Então eles vão falar assim, Lucas, ó, eu pago 30 mil no seu carro. E a marcação ao mercado é isso. Então o que acontece aqui? Por que eu estou falando isso? Porque se o cupom cambial ele é de 5% ao ano, por exemplo, e existe uma elevação desse cupom cambial para 10% ao ano, os títulos que estão atrelados ao cupom cambial vão sofrer uma desvalorização. E essa desvalorização vai impactar na cota daquele fundo. Então, quando existe uma elevação do cupom cambial, isso faz com que desvalorize a cota. Lembra do exemplo que eu dei agora do carro, tá? Então, é basicamente essa relação que vocês precisam entender. Então, quando existe a elevação do cupom cambial, existe também essa marcação a mercado. E isso impacta o preço da cota, tá? Pesquise um pouquinho mais sobre o cupom cambial, mas o cupom cambial é basicamente, ele depende muito da nossa taxa de juros doméstica, né? A nossa taxa de juros aqui no Brasil, comparado à taxa de juros lá de fora, né? E também em relação ao câmbio, né? E isso acaba determinando ali o cupom cambial, tá bom? Então a letra C aqui é a resposta da nossa questão. Aqui fala que a redução do cupom cambial pode ter um impacto negativo no valor da cota. Não, na verdade quando a gente reduz o cupom cambial é o contrário. Então nesse caso vai ter um impacto positivo no valor da cota. Tá? Aí que ele fala do spread entre a cotação de compra e venda, o que não faz muito sentido, porque quando a gente está falando de relações comerciais de compra e venda, o spread é muito pequeno, a ponto de quase não influenciar. Quando a gente está falando de compra e venda de dólar, turismo, por exemplo, existe esse spread. O spread nada mais é do que a diferença do preço de compra e venda, né? E isso pode influenciar, impactar um pouco no valor, tem um impacto financeiro nessa transação. Mas quando a gente está falando de fundos, isso não impacta, tá? E fusos horários não tem nada a ver, né, gente? Nada a ver com fusos horários aqui. Então a letra C é a resposta da nossa questão, tá? Dúvidas, pessoal? Manda mensagem para mim no privado, tá? Que eu ajudo vocês a tirarem a dúvida, tá? Referente a essas questões aqui, combinado? Tanto eu quanto a nossa equipe, a gente vai estar sempre à disposição, pode chamar até nesse número aqui, se vocês precisarem de ajuda, combinado? Vamos lá, questão de número 7. Vamos puxar a nossa calculadora aqui, né? Puxar a nossa calculadora, vamos lá. Questão de número 7. Fábio deseja acumular um valor de 535 mil reais. Ele possui atualmente 150 mil reais aplicados na poupança com um rendimento líquido de 3% ao ano e pretende realizar aportes mensais de R$ 3.150 nessa mesma aplicação para atingir seu objetivo, né, que é de 535 mil reais. Dessa forma, Fábio atingirá seu objetivo em... Então vamos lá. Fábio ele quer 535 mil reais futuramente. Então vamos lá. Nosso valor futuro, nosso FV, é 535 mil reais.
né? Hoje ele já tem 150 mil. Então, da mesma forma que a gente fez naquela outra questão, esse PV, que é o valor presente que eu tenho, de 150 mil, eu vou ter que colocar o CHS, porque é um valor que já está aplicado, é um valor que já está investido, tá? Os rendimentos vão ser de 3% ao ano. Mais uma vez aqui, a gente vai ter que fazer conversão de taxa. Por que que a gente vai ter que fazer conversão de taxa? Porque o aporte é mensal. Então, eu vou pegar aqui, ó, aporte mensal. Deixa eu pegar aqui, ó. O aporte mensal é de R$ 3.150 e a minha taxa é de 3% ao ano. Só que eu tenho que passar isso aqui para mês, tá? Eu tenho que passar isso aqui para mês. E aí ele pergunta, em quanto tempo ele vai atingir esse objetivo? Ou seja, qual que é o prazo, né, que ele vai atingir R$ 535 mil? Aplicando todos os meses R$ 3.150. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro, vamos lá, vamos descobrir aqui a nossa taxa, né? A gente pode fazer 3% ao ano ao mês. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, 3, enter, 100 divide 1 mais. Agora a gente faz o quero sobre tenho. Prazo que eu quero um mês. Prazo que eu tenho um ano. Então são 12 meses, né? Então 1 dividido por 12, elevo, tiro do meu fator e multiplico por 100 para descobrir a minha taxa em porcentagem. Então vai dar 0,25. Esse 0,25 eu já jogo aqui no i, e aí eu entro os outros dados no nosso problema, né? Então 535 mil é o nosso FV, 150 mil é o valor que já está investido, então por isso CHS PV, 3.150 é o meu PMT, lembrando que 3.150 também eu preciso usar o CHS, porque é um valor que eu estou aportando todos os meses, então muito importante lembrar disso, então CHS PMT, e eu quero descobrir o meu prazo. O meu prazo vai ser de 97 meses. Né? Então, em 97 meses, letra B, eu vou atingir R$ 535 mil, né? O que vai dar ali em torno um pouco menos de 10 anos, uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos, mais ou menos, né? Que ele vai acumular aí R$ 535 mil, tá? Portanto, aqui, letra B, resposta da nossa questão. Seguimos. Questão de número 8. Vamos lá, pessoal. Um investidor pretende elaborar uma estratégia de investimentos com duas ações integrantes do índice Bovespa, com o objetivo de aumentar o retorno esperado da sua carteira. Caso o investidor tenha utilizado a análise fundamentalista, então ele vai utilizar a análise fundamentalista, espera que suas decisões tenham sido influenciadas pelo. Então vamos lá, só retomando aqui, recapitulando, né? Nós temos duas grandes escolas, né? Para a gente fazer uma análise das ações, principalmente no mercado de ações, tá? Para a gente saber se uma ação está cara, se é momento de comprar, se é momento de vender, os analistas, eles acabam fazendo uma análise daquela empresa, né? Então ele analisa ou através da análise fundamentalista ou através da análise técnica. E qual que é a diferença entre elas? Não é uma que é melhor que a outra não, tá, gente? Muitos analistas utilizam as duas análises, tá? Dependendo do objetivo dele, ele vai utilizar uma análise técnica, né? Ou ele vai usar a análise fundamentalista. Mas basicamente, a análise fundamentalista, o próprio nome já diz, ele olha para o fundamento daquela empresa, ele olha a empresa mais a fundo, ele vai se preocupar com o fluxo de caixa daquela empresa, ele vai se preocupar com a dívida daquela empresa, os dividendos, o EBITDA daquela empresa. Então ele vai utilizar de indicadores que vão determinar alguns múltiplos, onde através desses múltiplos, por exemplo, o preço-lucro da ação, o EV sobre o EBITDA, ele consegue determinar se aquela ação está cara ou se aquela ação está barata. Então, através, por exemplo, do fluxo de caixa descontado, ele acha o valor intrínseco daquela empresa, ou seja, o valor justo daquela empresa, e baseado no valor daquela empresa, ele vai olhar se aquela ação está mais cara ou está mais barata. Dependendo disso, ele compra ou vende, né? Então, quando a gente fala de uma análise fundamentalista, é uma análise mais abrangente, né? Ele olha para os fundamentos daquela empresa, para os números daquela empresa. Diferente da análise técnica, a análise técnica ela é também chamada de análise grafista,
onde ele olha muito para gráfico. Ele utiliza como referência preços, ele utiliza o volume de compra e venda, ele olha para gráfico, né? Ele vai analisar tendências, né, através do gráfico, ele vai buscar, o analista ele vai buscar padrões que aconteceram no passado e que possam se repetir daqui para frente, né? Então é basicamente uma análise totalmente baseada no gráfico. Ele não vai olhar para o fundamento daquela empresa, se aquela empresa está dando lucro, se aquela empresa está dando prejuízo. Ele toma a decisão dele baseado ali naquele momento daquele gráfico, né, naquela análise. Então ele vai se utilizar de médias móveis, de índices de força relativa, né, analisando o volume daquela ação, né, de compra e venda. Então isso é mais voltado para análise técnica, tá? Então aqui ele está falando de análise fundamentalista. Então espera que suas decisões tenham sido influenciadas pelo preço de suporte e resistência das ações. Todas as vezes que nós falamos de preço e de suporte, quando eu estou falando de volume e preço, eu estou falando de análise técnica e não análise fundamentalista. Agora, quando eu calculo o preço da minha ação por algum modelo de precificação, um modelo, por exemplo, de valor presente dos dividendos, fluxo de caixa descontado, vocês não precisam saber disso. Tá? O que vocês precisam entender é basicamente palavrinhas-chave, né? Quando eu estou falando modelo de precificação, de valor presente, veja que isso aqui não tem nada a ver com gráfico, né? Eu estou olhando mais o fundamento daquela empresa. Então, baseado nisso, aí sim eu estou fazendo uma análise fundamentalista. Tá? Então, essa daqui está correta. Essa daqui é análise técnica. E o índice de força relativo das ações? Né? Quando eu olho o preço das ações, quando eu olho o volume das ações, quando eu olho o gráfico. Isso aqui é uma análise técnica. Então, somente a número 2 é a resposta da nossa questão. Tá bom? Essa questão caiu na prova. E agora vamos para as questões novas, tá? Essa daqui teve uma atualização, inclusive já está atualizado no nosso material, e a próxima é uma questão também inédita, tá? Então vamos lá. Os rendimentos recebidos na forma de dividendos por um investidor residente e domiciliado no Brasil, referentes à sua carteira de ações no Brasil e sua carteira de ADRs negociados nos Estados Unidos, respectivamente, serão. Vamos lá. O que ele está falando? Ele está falando que o investidor ele recebe dividendos de uma carteira de ações que ele tem no Brasil e ele recebe dividendos a partir de uma carteira de ADRs que ele tem nos Estados Unidos. Lembrando que ADR é o recibo de ações lastreados em empresas não americanas, mas que são negociadas lá nos Estados Unidos. A gente tem uma aula sobre ADRs e BDRs. Né? As BDRs são empresas não brasileiras, né? Recibos de empresas não brasileiras, mas que são negociadas aqui no Brasil, né? Na nossa bolsa brasileira. Por exemplo, a Apple. Se a gente quiser comprar ações da Apple, a gente não vai comprar a ação da empresa Apple, a gente vai comprar um recibo dessas ações que são chamadas de BDR e que são negociadas aqui na B3, tá? Então, basicamente isso. Então, ele recebeu dividendos. Os dividendos de empresas aqui no Brasil, eles são isentos de imposto de renda. Os dividendos dessas ADRs não são isentos de imposto de renda. Até o início de 2024, como que era tributado esses dividendos? Era através do Carnê-Leão, onde de 0 a 27,5%. Né? A mesma tabela lá do salário, a tabela progressiva lá do salário, de 0 a 27,5%. Só que a partir de 2024, a gente teve uma mudança. Não é mais 0 a 27,5% Carnê-Leão. Antes era 0 a 27,5% recolhidos até o mês seguinte. Agora, não. De acordo com a nova regra, é 15% até o ano seguinte. Declarada e recolhida no ano seguinte. Tá? Onde você vai fazer essa declaração na declaração anual do imposto de renda do ano seguinte. Então, isentos de imposto de renda no Brasil e tributados a uma alíquota de 15% na declaração anual do imposto de renda do ano seguinte, tá? Então, muita atenção aqui, porque isso aqui mudou e muita gente ainda vem colocando Carnê-Leão. Gente, vou te falar, 95% dos cursos ainda colocam isso daqui.
tá? A gente preza muito por atualização. Todos os nossos materiais são atualizados. E aí você estuda por algum outro lugar que não sabe nem que mudou, acaba errando na prova. Aí fala assim, poxa, fui reprovado por uma questão. Tá aí a questão que você reprovou, né? Claro, e as outras também, né? Várias outras que acabam sendo desatualizadas. Então a letra A aqui nesse momento é a resposta correta. Cuidado, tá? E vamos para a nossa última questão, questão de número 10. E essa questão aqui, gente, é uma questão nova, tá? É uma questão que vem caindo sobre índice Modigliani, tá? E aqui, inclusive, eu tenho que agradecer a uma aluna, né, que eu, junto com ela, eu acabei montando essa questão. Ela falou, Lucas, caiu uma questão sobre índice Modigliani que eu nunca tinha visto, inclusive para cálculo, para calcular o índice Modigliani na prova. E aí a gente, como ela já tinha essa questão fresca na memória, ela foi passando para mim e aí depois eu montei, tá? Então, caiu exatamente assim na prova e pode ser que caiu com alguns números diferentes, né? Porque a gente não lembra dos números exatos, mas baseado nisso a gente acha o índice Modigliani, tá? O que é o índice Modigliani, gente? Índice Modigliani pode cair na sua prova também como M2, tá? Então ele fala o seguinte, uma ação tem um retorno anual de 16%, desvio padrão de 3 e um beta de 2,2. A taxa livre de risco é de 7% ao ano e o desvio padrão do mercado é de 1,8. Qual que é o índice Modigliani dessa ação? Então, basicamente, deixa eu puxar aqui a calculadora, vou explicar para vocês bem rápido o que seria índice Modigliani, que é basicamente o seguinte. A gente tem, quando a gente faz análises de investimentos, a gente faz comparativos de investimentos, né? A relação risco e retorno de dois investimentos. Só que, quando a gente vai fazer comparação risco e retorno de dois investimentos, né, os parâmetros para a gente analisar esses dois investimentos precisam ser ajustados, né? Para a gente não comparar abacaxi com maçã. Né? A gente tem que comparar abacaxi com abacaxi, né? Para a gente saber se realmente um tem mais risco ou não. Então, para a gente entender a relação risco-retorno. Então, essa relação risco-retorno, a gente até fala muito na aula sobre índice Sharpe e índice de Traynor. Né? Lembra que o índice de Sharpe, ele calcula a relação risco-retorno de um ativo ajustado pelo desvio padrão. Né? Ajustado pelo desvio padrão. E o índice de Traynor é ajustado pelo beta daquele ativo. Então, dependendo do índice, a gente consegue ajustar a medida de risco daquele investimento e fazer comparações de relação risco-retorno. E o índice de Modigliani, ele basicamente vai mostrar para a gente como que seria a rentabilidade do nosso portfólio, né, da nossa carteira de ações, se essa carteira de ações tivesse o mesmo nível de risco que o nosso benchmark, ou seja, que o nosso índice de referência que a gente está utilizando. Por exemplo, o desvio padrão do mercado, né, que ele fala aqui, por exemplo, do Ibovespa. Né? Então, a gente consegue fazer uma comparação. Então, quando a gente está falando de índice de Modigliani, nada mais é do que ajustar essa relação de risco e retorno ao benchmark daquele portfólio. Né? Se a gente tem um portfólio de ações, o benchmark geralmente é o Ibovespa. Então, a gente vai utilizar o desvio padrão, né, do mercado, no caso ali do Ibovespa. Tá? Então, qual que é a fórmula para vocês resolverem essa questão? Ele deriva do índice de Sharpe, tá? Então, o que é? É o índice de Sharpe vezes o desvio padrão do benchmark vezes o retorno do ativo livre de risco. Ele vai dar todas essas informações, tá? Lembra, a única coisa que a gente precisa saber aqui, índice Sharpe. O índice Sharpe nada mais é do que o retorno de mercado menos o retorno do ativo livre de risco, né? O risk-free do mercado, dividido pelo desvio padrão daquele portfólio. Então, vamos primeiro achar o índice de Sharpe, que depois a gente multiplica pelo resto, tá? Para a gente fazer em etapas aqui. Então, vamos lá. Retorno de mercado. Então, a ação tem um retorno anual de 16%. Então, vamos lá. 16 menos. Aí ele fala, a taxa livre de risco é de 7%. Então, 16 menos 7, dividido pelo desvio padrão. O desvio padrão da ação é de 3, tá? Nesse momento, a gente não vai utilizar o desvio padrão do mercado. O desvio padrão que a gente vai usar aqui é de 3. Então, desvio padrão 3. Tá? Porque isso daqui, a gente está ajustando ali com o desvio padrão do benchmark. É isso daqui, ó. Esse 1,8 aqui é essa parte da fórmula.
Tá? Então, 16 menos 7 dividido por 3. Então, vamos lá. 16, enter 7 menos, enter 3 divide, vai dar 3. Tá? Então, aqui a gente achou que o índice Sharpe é igual a 3. Tá? Se a gente achou que o índice Sharpe é igual a 3, vamos resolver essa equação aqui. 3 vezes o desvio padrão do benchmark, que é 1.8. Isso daqui vezes a taxa livre de risco. Quanto que é a taxa livre de risco? A nossa taxa livre de risco é 7. Então, vezes 7. Então, vamos lá. 3 vezes 1.8. 3 vezes 1.8. 1.8 vezes 7. Vezes não, tá? Não é vezes 7, não. É mais 7. Perdão, gente. Aqui é mais 7. Tá? É mais 7 aqui. Tá? É mais a taxa livre de risco. Eu que anotei a fórmula errada. Perdão. Então, aqui é mais 7 ao invés de ser vezes 7. Então, 3 vezes 1.8, 5.40, mais 7. Tá? Enter, 7, mais. Agora sim. Vamos lá. Mais 7 vai dar 12.40. Então, 12.40 é o nosso índice de Modigliani. Tá? Então, M2 é isso daqui. Resolve o índice de Sharpe, letra A, a resposta, tá? Índice Sharpe vezes desvio padrão do benchmark mais a taxa de livre de risco. Aí você acha o 12.40. A Ambima não vem trazendo essa fórmula. Então, vocês vão precisar acabar decorando essa fórmula aqui para resolver essa questão, tá bom? Então, 12.40 é a resposta correta. E é isso, gente. Finalizamos aqui mais um pré-prova. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu trouxe 3 aprovados, né, que foram aprovados do CEA. Pedro Henrique, a própria Regiane, né, que ajudou a montar essa questão. O Marcelo. Então, todos eles conseguiram esse mês aí a aprovação deles no CEA. E eu agradeço vocês por terem passado esse tempinho aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido e desejo vocês que vão fazer a prova uma ótima prova. Lembre, gente, sucesso é o acúmulo de pequenos esforços todos os dias. Eu sei que é difícil, eu sei que muitos de vocês chegaram tarde do trabalho, né, e ainda trabalharam o dia inteiro, então ainda vão estudar. Então, foco, vai dar tudo certo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Espero que vocês tenham gostado desse pré-prova e vejo vocês na nossa próxima semana. Não esqueça de apontar a câmera para o QR Code, deixa eu apagar aqui, para o QR Code, para você pegar o seu cupom e se tornar o nosso aluno. Bons estudos para vocês, até a semana que vem e vejo vocês no nosso próximo pré-prova. Um abraço, pessoal.